Olá tribo, beleza? Meu nome é Elton Mineiro, sou Tech Manager aqui na Tribe, fui cofundador e CTO da Codination. Nessa aula nós vamos ver mais detalhes como utilizar estruturas de repetição em Python. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveita os comentários e se apresenta, fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Acelera Dev Python, que era um programa da Codination que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a seção de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estruturas de repetição que a gente tem em Python. A primeira estrutura de repetição que a gente vai comentar aqui a respeito é o for range, que basicamente quem aí é de outras linguagens é aquele for i igual a 0, i menor do que 10, etc. Esse for, no caso do Python, a gente precisa usar a estrutura do for, ela é basicamente essa, for i in, aí a gente precisa usar aqui uma função especial que é o range, e por exemplo, vou colocar aqui 10, então ele vai, a cada interação do for, o range vai gerar para mim um número entre de 0 a 9. Então se eu colocar aqui um print desse valor, né, desse i, a gente pode ver aqui no terminal como é que ele vai fazer como é que são os valores que ele vai gerar, né? Então, por exemplo, Python, estruturas de repetição. Então aqui ele gerou pra gente valores de 0, né, até 9. Então, um for simples no Python é basicamente eu utilizar aqui essa função range, né? E um outro tipo de for também, né, se a gente tiver uma lista igual a gente falou nas últimas aulas da lista de convidados, se a gente tiver uma lista de convidados, a gente pode fazer um for iterando sobre cada item desses convidados, né? Então aqui, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista de convidados. Então, convidados, vou colocar aqui alguns nomes, né? Ellison, Luana, Vinícius, Maria, Pedro, e assim sucessivamente. E para eu poder fazer um for entre cada elemento dessa lista, eu utilizo mais ou menos a mesma sintaxe, né? Então, por exemplo, eu vou dar um nome aqui de convidado em convidados. E aí, na hora que eu for imprimir aqui, eu vou colocar o nome do convidado e vou concatenar aqui com a string está convidado. Quando eu rodar esse script, ele vai fazer aqui uma interação em cada item da minha lista e fazer a concatenação com o está convidado, tá? Então, se eu aumentar essa lista, colocar aqui, por exemplo, mais um nome, e rodar aqui novamente, ele vai, sem problema algum, iterar sobre cada item e fazer aqui um processamento que tiver nesse bloco. Então, um outro exemplo aqui também que a gente pode, de estrutura de repetição, né? A gente pode pegar, fazendo mais ou menos a mesma coisa que aquele for aqui em cima fez, né? Que isso aqui é o for each, né? Que é para cada elemento da lista. A gente pode fazer um for usando o range, só que pegando o tamanho da lista e iterando na lista de acordo com a posição dela. Então aqui, por exemplo, for i in range, só que aqui o meu range ele vai ser definido pelo tamanho da minha lista, né? Então, len de convidados. E aí aqui dentro eu vou criar a variável convidado, ela vai receber convidados. E lembra quando a gente aprendeu sobre os índices? A gente vai colocar aqui então convidado na posição i.
que ele vai começar de 0 até o len aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele vai de 0 a 5, sendo 0 aqui o primeiro elemento. E aí com isso eu vou fazer aqui o mesmo print, eu vou até copiá-lo aqui. Vou fazer aqui o mesmo print, está convidado, e vou colocar aqui entre parênteses for range, que é para a gente poder destacar. E agora na hora de rodar, eu tive aqui o mesmo comportamento, tá? Então, só estou mostrando para vocês aqui uma maneira diferente da gente interar sobre a lista. Geralmente o recomendado é esse daqui, que aí fica mais claro, fica mais simples, né? E com isso a gente pode rodar entre os itens da lista. Uma outra estrutura de repetição é o while. O while significa enquanto uma condição for verdadeira, então eu vou executar o bloco. E a cada nova interação, primeiro ele verifica a condição. Se a condição não for verdadeira, ele para de executar o bloco. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar saída. Vou colocar ela como falso, né? E aqui eu vou colocar um contador. Esse contador eu vou iniciá-lo em 0. Só digitei aqui errado. E aí, para eu poder montar o while, eu venho aqui o while. Caso vocês fiquem na dúvida, percebam que o Visual Studio Code ele já tem aqui um snippet, né, de como que a gente deve montar essas estruturas. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o snippet dele. Ele já seleciona ali para mim qualquer expressão. A expressão minha vai ser somente saída, que já é um booleano. Quando eu apertar o Tab, ele vai pular ali pelo pass, que quando a gente for ver sobre funções, a gente vai entender melhor sobre esse pass. E aí aqui eu vou fazer um contador igual a contador mais 1. Ok. Só que se eu for rodar esse while aqui agora, vai chegar em determinado... O meu programa vai ficar travado, por causa que eu não estou mudando essa condição da saída, tá? E o contador vai continuar incrementando e eu não estou mudando a condição da saída. Então aqui eu vou colocar aqui um if e vou alterar essa condição de saída quando o contador for igual a 5. Então, contador igual a 5. Eu vou colocar aqui então saída, ela vai receber false. Na verdade eu fiz uma coisa errada aqui. Aqui em cima deveria ser true, porque senão ele não vai nem executar o while na primeira interação. Então aqui true. Essa expressão aqui do while vai resolver verdadeira. Então ele vai rodar o while. E aí no momento que o meu contador for 5, eu vou trocar aqui o conteúdo da saída para falso. E aí a expressão, na próxima interação, né, ela vai ser falsa, e aí ele não vai executar o while. Tá? E vou colocar aqui também, no final, um print do contador, que é para a gente poder visualizar melhor ali no terminal. Então aqui é print contador. E aqui lembrem que no Python a gente não consegue somar tipos incompatíveis. Então aqui eu vou precisar converter o meu contador para string, para depois concatená-lo com string, né? Então aqui contador. Então usando aqui essa função str, que é o construtor da string, eu consigo convertê-la para string e então fazer a concatenação aqui sem que dê nenhum problema. Então aqui na hora que a gente executar esse código, a gente vai ver aqui que ele vai incrementou aqui o 1, né? Então basicamente ele vai entrar aqui nesse while a primeira vez, porque o saída é true. Depois ele vai incrementar o contador em 1. E aí ele vai verificar se o contador é igual a 5. Aqui no caso não é, porque o contador é 1, então ele não vai fazer nada, porque a gente não tem aqui o else. E aí ele vai imprimir esse contador. Então aqui na primeira interação ele vai imprimir 1. E assim sucessivamente, tá? Na hora que chegar aqui a gente fez a primeira interação, fez a segunda, a terceira, a quarta. Na hora que chegar na quinta, eu vou incrementar o contador aqui para 5. O contador é igual a 5, então eu vou trocar o valor de saída para falso. Vou imprimir esse contador
E aí, na hora que eu voltar aqui em cima para o while, né, na hora que eu fizer o laço da repetição, como saída vai resolver como falso, ele não vai incrementar aqui o contador para 6, porque ele não vai entrar aqui nesse bloco devido a essa condição ser falsa, tá? E aí ele vai parar esse loop aqui do while. Eu lembro que a gente usava bastante o while para quando a gente fazia algum programa de escola, que a gente colocava as opções para o usuário entrar, e aí quando ele digitava a opção 5, por exemplo, né? Vamos imaginar aí como se fosse uma calculadora. Então cada opção é um tipo de conta que vai fazer, e na hora que ele colocava a opção 5, a gente saía do while. Então a gente verificava aqui se o contador é 5, se o item da opção é 5. Nesse caso aqui, a gente pode mudar um pouquinho aqui esse while para a gente usar menos variáveis. Então, por exemplo, aqui no lugar da saída, eu posso verificar se o contador ele é menor do que 5, que seria mais ou menos aqui a gente substituir essa condição. Então eu vou alterar aqui, vou subir aqui esse print, e aí se ele for menor do que 5, ele vai entrar aqui pela última vez, vai incrementar o contador para 5, vai imprimir o 5, e na hora que ele verificar aqui se o contador é menor que 5, ele não vai ser menor do que 5, porque ele é igual a 5. E aí ele não vai mais rodar esse loop. Então, para a gente poder visualizar aqui no terminal, né, a gente mudou aqui um pouquinho, removeu a variável de saída, e a gente teve o mesmo comportamento. Né? A gente pode colocar várias outras condições aqui. Essa expressão aqui funciona igual que a gente fez para AND e OR, né, que a gente fez lá no IF. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui menor ou igual a 5. Então, na hora que eu for rodar aqui, ele deve, né, se ainda for 5, ainda está válido, então ele consegue imprimir o 6. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui para ele ser maior do que 5. No caso, o contador ele não é maior do que 5, então ele não vai executar nenhuma vez o loop aqui do while. Então, nesse caso, né, a gente vê que ele parou ali no for range que a gente tinha feito em cima. Tá? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre laços de repetição. E agradeço pela atenção e até a próxima aula. Então é isso, tribo. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, use a área de comentários para perguntar, que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima!